Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Na aula de hoje, iremos aprender tudo sobre lógica proposicional voltado para a banca Sebrasp. Não só teoria, tá? Já iremos aqui já detonar nas questões. Então eu peço aí, confiança. Eu tenho certeza que você chegar ao final dessa aula, você vai entender tudo sobre a parte inicial de lógica proposicional. Beleza? Então nessa aula iremos trabalhar o que, pessoal? Iremos trabalhar aí justamente a definição, o que é uma proposição, reconhecimento, princípios e classificação de uma proposição. Beleza? Já aproveitando aqui o ensejo, para você aí que está aqui, já faça sua inscrição no canal e me segue também lá no Instagram. Meu Instagram, maicon.roque. Lembrando que Maicon com Y. Beleza? Então se você vai fazer a prova, preste atenção que aqui eu vou fazer toda a revisão, não só a revisão, parte teórica e também a resolução de questões, que realmente é o que mais importa. Temos que treinar as questões, principalmente as questões do concurso que você vai fazer. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui na tela. Vamos já começar, sem mais delongas. Vamos começar aí já analisando a parte do edital. Pessoal, esse aqui é o edital padrão da banca Sebrasp, antigo CESP. Então, quando você pega essa parte aqui do edital, você vai observar o que iremos trabalhar aqui nessa aula é justamente isso aqui, lógica sentencial, ou também chamada de lógica proposicional. Tem vários sinônimos, bivalente, tem vários nomes aqui. Então, iremos trabalhar aqui justamente onde está em amarelo nessa aula. Então, isso aqui é pré-requisito para a tabela verdade, equivalência, lei de Morgan, diagramas lógicos, assim sucessivamente. Bacana? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a ideia inicial. O que é uma proposição? Qual que é o conceito de uma proposição? Pessoal, preste atenção que a parte teórica, o que realmente você precisa saber aqui sobre o que é uma proposição é o seguinte: uma proposição é toda oração declarativa a qual podemos classificar em verdadeiro ou falso, mas não em ambos. Calma que eu vou traduzir isso aqui para vocês. Preste atenção, qualquer informação que eu passar para vocês, e essa informação ter presença de verbo, tá? Estiver declarando algo, e isso que eu declarar, você de certa forma conseguir classificar em verdadeiro ou falso, mas você não precisa saber o valor, se é verdadeiro ou falso. O que você precisa saber se posso classificar como verdadeiro ou posso classificar como falso. Isso é uma proposição. Então veja o seguinte, colocando aqui essa ideia, você vai observar que vai ficar assim, toda oração declarativa. É qualquer oração? Não, só a declarativa. Declarativa, a qual podemos classificar em verdadeiro ou falso, mas não em ambos. Tá? Preste atenção que aqui, desse conceito, o que eu vou destacar é aqui, toda oração declarativa, tá? E aqui também vou dar outro destaque, que é justamente sobre a classificação. Pessoal, essa tríade aqui, oração, declaração e classificação, vou até colocar aqui, preste atenção, aqui, Isso aqui tem que ter, tá? Então você vai observar, vai ter que ter o quê, oração, tem que ser declarativa e temos que, de certa forma, classificar. Ou seja, isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Bacana? Preste atenção que quando eu falo aqui, oração, é porque esse aqui tem que ter a presença de quê, A presença de verbo. Belezinha? Então veja que essa nossa tríade aqui, para ser uma proposição, eu tenho que ter a presença de quê? De uma oração, ou seja, tem que ter verbo, tem que ser não qualquer tipo de sentença, tem que ser declarativa e temos que ter elementos aí para classificar como verdadeiro ou como falso, tá? Por isso que a lógica proposicional, vimos aí que ela tem sinônimos, pode ser lógica sentencial e também isso aqui pode ser chamado de lógica bivalente. Então, quando falamos que é bivalente, bi, isso aqui vem de dois. Ou seja, pode ser classificado em verdadeiro ou pode ser falso. Bacana? Vamos colocar aqui alguns exemplos?
olha só. Vamos botar aqui, ó. Se eu falo assim para vocês, ó. O Brasil localiza-se na América do Sul. Você concorda comigo que nessa nossa sentença aqui, nessa frase, eu tenho aqui a presença de um verbo, tá? E esse tipo de sentença, ela está declarando algo e aqui, se eu tiver elemento suficiente, eu consigo declarar, eu consigo classificar essa informação como verdadeiro ou falso, mas aqui, como eu sei, eu posso falar que isso aqui realmente é o quê? Uma sentença verdadeira, porque realmente, com a informação que eu tenho aqui, eu consigo falar que o Brasil realmente localiza-se na América do Sul. Mas não necessariamente eu preciso saber. Como assim? Se eu te dou aqui outro exemplo, olha só, exemplo de número 2. Se eu falo assim para vocês, ó, a sede do TRT de Minas Gerais fica em 7 Lagoas. Ponto. Você concorda comigo que aqui eu tenho a presença de um verbo, eu estou declarando algo, só que de certa forma, se você não for de Minas Gerais, talvez você nem sabe que existe 7 Lagoas lá como uma cidade, essa informação eu não sei. Mas você concorda comigo que essa informação ou ela é verdadeira ou ela é falsa? Se realmente a sede do TRT de Minas ficar em 7 Lagoas, informação verdadeira. Se não ficar em 7 Lagoas, informação falsa. Mas você concorda que não necessariamente eu preciso saber se é verdadeiro ou falso? Beleza? Então, pegando aqui nessa ideia, outro ponto que eu vou destacar para vocês é o seguinte, ó. Se eu falo assim para vocês, ó, 2 mais 3 é igual a 10. Aí, primeira coisa que você vai falar assim, professor, isso aqui está em formato de símbolo. Exatamente. Então, preste atenção que uma proposição, ela também pode estar no formato de símbolo. Sabe por quê? Porque isso aqui pode ser traduzido da seguinte maneira, olha só. 2, por extenso, ó, 2 mais 3 é igual a 10. Preste atenção que o símbolo, ele tem a mesma essência aqui de que por extenso. Veja que essa informação aqui, né, é claro que a gente está estudando aqui lógica, matemática, eu sei que essa informação é falsa, 2 mais 3 não dá 10. Então veja, olha só, tem verbo, estou declarando e consigo classificar. Então observe que aqui também vai ser uma proposição. Então preste atenção que isso aqui é a ideia, o conceito de proposição, que tem que ter oração, né, declarar algo e eu, de certa forma, se eu tiver elementos, classificar. Só que o que a banca vai fazer em questões desse modelo, né? Banca Sebrasp? Ele vai ficar perguntando o que é e o que não é. E eu já vou demonstrar para vocês que não vai ser proposição aquilo que for de encontro a este conceito. Tudo que for de encontro a esse conceito não será proposição. Então preste atenção que aqui vai ter muita lógica. Então, como assim vai ter muita lógica? Volta aqui comigo, olha só. Quando eu pego aqui, vou elencar para vocês os casos que não são proposições. Então, ó, não são proposições lógicas, esses casos que eu vou elencar aqui. Então, preste atenção que eu vou elencar aqui para vocês todos os casos que não são proposições. Beleza? E você vai observar que não vai ser proposição, que de certa forma ele vai de encontro a alguma parte do nosso conceito. Então não vai ser proposição, preste atenção, ó, sentenças interrogativas, primeiro eu estou só elencando, tá, ó, interrogativas. Não vai ser proposições, ó, sentenças, tá, exclamativas. Não vai ser proposição, ó, sentenças imperativas. Não vai ser proposição, ó, sentenças sem verbo. Não vai ser proposição, paradoxos. E também não vai ser proposição, sentenças abertas. Preste atenção que agora eu vou destrinchar cada uma delas. Olha só, essas 3 primeiras aqui são as mais fáceis. Porque aqui, ó, sentenças interrogativas, ela é visual.
Sentenças exclamativas também ela é visual. E sentenças imperativas é quando eu denoto uma ordem. Olha o dedinho de ordem aí. Beleza? Vamos botar aqui um exemplo? Se eu falo, por exemplo, para vocês o seguinte, olha só, vou botar aqui o exemplo. Quantas horas são? Preste atenção que isso aqui é uma pergunta. Veja que eu tenho até o símbolo aí, né, de interrogativo no final, símbolo de interrogação. Veja que isso aqui não vai ser proposição, sabe por quê? Porque não tem como eu classificar uma pergunta. Se eu falar assim, ó, quantas horas são? Aí eu vou falar, não, verdadeiro, falso. Observe que dentre aquela nossa tríade, oração, declarativa e classificação, eu não vou obedecer a classificação, porque de certa forma, quantas horas são, eu não consigo falar se é verdadeiro ou falso a pergunta. Entenderam? Só que isso aqui é simples porque quando eu observo ali que tem esse símbolo aqui de interrogação, né? Claro que tem que denotar o quê? Denotar que é ali uma pergunta. Tem que prestar atenção com isso aqui. Porque já teve algumas questões da Banca Sebrasca que por mais que tenha o símbolo de interrogação, você vai observar que o que ele pergunta não é justamente a parte da pergunta. Ele pede o todo. Então tem que prestar atenção nessa parte. Se for só a pergunta, não tem como eu valorar. Bacana? Então, voltando aqui, exclamativas. Se eu falar assim para vocês, por exemplo, ó, que dia lindo. Veja que também é exclamativo isso aqui. Bacana? E sentenças imperativas, quando eu estou estudando verbo no modo imperativo, é justamente quando o verbo ele vai denotar uma ordem. Então, o verbo no modo imperativo é quando ele denota ordem. E uma ordem, assim como na parte interrogativa, eu não consigo classificar verdadeiro ou falso. Se eu falo assim para vocês, pessoal, preste atenção à aula. Olha só, vou botar um exemplo aqui, ó. Preste atenção à aula, né? Veja que o verbo está no modo imperativo. Então, da mesma maneira que eu falei na interrogativa, aqui eu não consigo falar verdadeiro ou falso a essa ordem. Beleza? Então, quando o verbo está aqui, ó, no modo imperativo, sentenças que estão com o verbo no modo imperativo não são proposições, porque eu também, de certa forma, eu quebrei ali a parte da classificação. Da mesma maneira, sentenças sem verbo, veja o seguinte, para ser uma proposição tem que ter uma oração, tem que ter verbo. Se não tem verbo, não é uma proposição. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, excelente, vou botar aqui, ó, um excelente, vou botar aqui, ó, um excelente livro de RLM. Preste atenção que aqui, nessa sentença, eu não tenho presença de um verbo. Se você pegar isso aqui é um artigo indefinido. Excelente é um adjetivo, livro é substantivo, de é preposição e RLM é substantivo. Veja que eu não tenho a presença de um verbo. Então, de certa forma, eu não consigo nem saber de qual livro que ele está falando. Fica algo aberto, não tem verbo. Beleza? Paradoxo. Veja que paradoxo é algo contraditório. Tá? Ó, paradoxo, contraditório. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, arde sem doer. Ué, como é que pode arder sem doer? Arde sem doer. Veja que é algo contraditório. Então, se você pegar, por exemplo, isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Você fala assim, ó, a frase entre aspas é falsa. Veja que, se você olhar no primeiro momento, isso aqui aparenta ser uma proposição, porque, ó, tem verbo, por mais que é de ligação, mas tem verbo, é uma sentença declarativa, está declarando algo, só que o grande problema é que se eu tentar classificar, eu vou ficar entrando em contradição. Porque, por exemplo, se eu falo que isso aqui é verdadeiro, só que o teor lá dentro fala que é falso. Se eu falo que é verdadeiro, então é verdadeiro que é falso. Se eu falo que é falso, então é falso ser falso que é verdadeiro. Tá vendo que eu nunca entro aqui no consenso? É algo contraditório. Então veja que isso aqui é algo paradoxal, não é uma proposição. Já na sentença aberta, o próprio nome fala aqui, ó, algo aberto que eu não consigo determinar. E em cima disso aqui, sentenças abertas, eu tenho aqui, de certa forma, uma bifurcação, aonde eu vou observar que quando eu uso aqui, ó, incógnitas,
E aqui, quando eu uso pronomes, preste atenção, para você não ficar só decorando o fato de ser incógnito ou pronomes, você vai observar que dentro do conceito aqui de pronome, vai ser no seguinte exemplo. Se eu falo assim para vocês, ó, ele foi eleito presidente do Brasil, tá, ó, presidente do Brasil em 2022, ponto. Observe que se você olhar nesse primeiro momento, você fala, ah, professor, isso aqui é proposição, porque tem verbo, né, tá declarando algo, só que preste atenção que quando ele fala ele tá falando de quem? Qual é a referência que ele está usando? Ele foi eleito presidente do Brasil em 2022. Preste atenção que esse pronome, ele de certa forma está substituindo o nome, só que neste contexto eu não sei quem que ele está falando. Então, neste contexto aqui, esse ele, eu não consigo determinar a pessoa que ele está falando. Diferente que se no lugar do ele eu colocasse João foi eleito presidente do Brasil em 2022, eu saberia que era João, por mais que eu não sei essa informação é verdadeira ou é falsa. Só que quando ele usou o pronome no lugar do nome, eu não sei quem é. Beleza? Então, é uma sentença aberta. Bacana? E quando eu falo de incógnita, por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, x mais 1 é igual a 5. Veja que isso aqui não vai ser proposição, porque eu não estou mandando você resolver a equação. Veja que x, ele é uma incógnita que pode assumir valores, e aqui, dependendo do valor, isso aqui vai ser falso. Olha só, se eu falo que x mais 1 é igual a 5, se x assumir o valor de 4, essa informação é verdadeira, 4 mais 1 é 5. Mas se x assumir valor diferente de 4, vai ser falso. Então veja que como eu não sei o valor do x, aqui pode assumir alguns valores. E uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou é verdadeira ou é falsa. Por isso, aqui, quando eu tenho uma equação ou uma inequação, o que seria uma inequação? Ó, maior ou menor, dessa maneira, você vai observar que isso aqui não vai ser proposição. Agora, preste atenção que ele pode, por exemplo, colocar para x igual a 2, para x, se ele determinar o valor de x, aí será uma proposição. Porque se ele determina o valor de x, eu consigo classificar. Bacana? Então, preste atenção, ó, só voltando aqui rapidinho, quando eu pego aqui, ó, fica com muita lógica, sabe por que fica com lógica? Quando aqui, ó, para ser proposição, é esse lado de cá, né? Eu poderia muito bem fazer assim, ó, não vai ser proposição, ó, sem verbo, então aqui, ó, não será proposição, ó, só para a gente fazer um paralelo. Aí quando eu pego aqui, ó, sentenças declarativas, porque para ser proposição tem que ser declarativa. Agora, se aparecer interrogativa, exclamativa ou imperativa, não é proposição, porque só vai ser proposição a declarativa. E quando eu pego ali a ideia de classificação, veja que quando eu uso aqui, ó, uma sentença aberta, tanto usando o pronome, né, como usando a incógnita, né, isso aqui também não será uma proposição. É só para fazer o paralelo ali, tá? Aí, vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Porque você fala assim, ah, professor, isso tá fácil demais, isso não cai em prova. Pessoal, cai e cai bastante, principalmente na banca Sebrasp. Olha a primeira questãozinha que ele fala assim, eu tenho lá, Érica vai falar alguma coisa, Jorge, Luana e Carla. Então, preste atenção que quando você vai resolver uma questão de concurso, quando é da banca Sebrasp, vem direto para o comando da questão, porque aí você não fica lendo à toa. Quando ele fala assim para mim, ó, a frase dita por Carla, vamos identificar a Carla aqui, ó. Carla falou o quê, ó? Que triste, Luana. Ele está perguntando para mim que isso que ela falou, se é uma proposição simples. Aí você fala, mas professor, você nem falou sobre proposição simples, proposição composta. Eu vou falar, mas nesse primeiro momento nem precisa, sabe por quê? Porque se você pega o que Carla falou, isso aqui nem proposição não é. Porque isso aqui é uma sentença, o quê? Olha o que eu tenho aqui, uma sentença exclamativa, tá? Aqui ela está dando uma opinião, ela é opinativa. Veja que pelo símbolo aqui, se você volta aqui no nosso conceito, você vai observar que as exclamativas não são proposições. Bacana? Então veja que quando fala é uma proposição simples, isso aqui está errado. Isso aqui nem proposição não é. Bacana? Vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 2, ó. Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase, saia daqui,
é uma proposição simples? Novamente, você vai observar que a banca, por mais que ele vai mudando as questões, só que o conceito, a base é a mesma. Quando ele pega aqui, ó, saia daqui, veja que aqui, por duas maneiras que estão aqui uma proposição. Primeiro, porque ela tem aqui uma exclamativa, e outro, porque ele está com o verbo aqui no modo imperativo. Está dando uma ordem, ó, saia daqui. Então, você vai observar que tanto o verbo no modo imperativo como as sentenças exclamativas não são proposições. Então, quando ele fala é uma proposição simples, item errado. Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 3. Observe que eu tenho aqui todo que ele está falando, só que aqui seria uma questão da Sebrasp de múltipla escolha, que a banca Sebrasp tanto trabalha com certo e errado, né, como de múltipla escolha. Você vai observar que o tempo inteiro ele quer saber, dentre o que ele falou, P, Q e R, quais que são proposições. Então, eu já vou analisar cada uma e falando se é ou não uma proposição. Olha o que ele fala na P. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Pessoal, isso aqui é uma proposição? Isso aqui, sim, ó, isso é uma proposição, porque tem verbo, está declarando algo, e aqui ou é verdadeiro ou é falsa essa informação. Bacana? Já na proposição Q, faça o que o veterinário mandou. Preste atenção que isso aqui é uma ordem, modo imperativo. Quando eu tenho ordem, isso aqui não é uma proposição, porque está elencados no caso que a gente falou que não são proposições. Beleza? E o R, a sede da ADAPAR está localizado em União da Vitória. Eu nem sei o que é ADAPAR, tá? Então veja que essa informação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então isso aqui é uma proposição? Sim. Essa informação, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, porque tem verbo, está declarando algo e consegue classificar. Bacana? Então, P e R são proposições. Então, a alternativa correta é a alternativa D de doido. Ó. Apenas P e R são proposições. Bacana? Vamos seguindo, vamos para a próxima questão. Você vai observar que depois você aprende isso aqui, é muito fácil. Questão de número 4 fala assim: considere as seguintes sentenças. Pega o macete que o professor te ensinou. Vai para as alternativas. De novo, ele está perguntando o que é e o que não é proposição. Então, lá, quando eu vou analisar uma por uma, já vou falar se é ou não uma proposição. Então, o item 1. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Isso aqui é uma proposição? Sim, pessoal. Está declarando, tem verbo, e se eu tiver informações, eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. Tranquilo. 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Isso aqui, toma cuidado. Porque, olha só, quando eu pego aqui o nenhum e o todo, olha só, se eu pegar aqui, ó, nenhum, isso aqui, ele é um quantificador. Nenhum, você não concorda comigo que significa 0%? E quando eu falo todo, também é um quantificador, só que todo é 100%. Então, você vai prestar atenção no seguinte: por mais que isso aqui, né, ele vai entrar com a ideia de pronome, só que aqui ele é tudo ou nada, então eu consigo classificar assim. Porque se eu falo assim, São Paulo Futebol Clube ganhou todos os campeonatos que já participou, você vai concordar comigo que essa informação é falsa. Por mais que eu estou usando aqui, né, o todo, ou faço assim, ó, todo time de futebol da América do Sul são péssimos times, sei lá, alguma coisa assim. Por mais que eu não falei de times, falei todos os times, eu estou falando 100% dos times. Então preste atenção que neste caso eu consigo valorar. Quando é o máximo, né, quando eu falo aqui o total ou nada, eu consigo classificar. Então quando ele fala nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018, como é referência ao Brasil, a gente até poderia fazer olhando na ótica que a presidente Dilma Rousseff já foi eleita. Então você fala, opa, isso aqui é uma informação o quê? Falsa. Então concordo comigo que essa informação ou pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas mesmo eu tomando cuidado ali com aquele nenhum. Então isso aqui é uma proposição? Sim, isso aqui é uma proposição. Beleza? E o item 3, quando ele fala onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná. Isso aqui, olha só, é uma pergunta. Sentenças interrogativas não serão proposições. Então é proposição 1
e 2, né? Gabarito C de careca, ó. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Beleza? Vamos seguindo. Quando ele fala assim, ó, julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes. Pessoal, isso aqui é uma pergunta. Ele falou para mim que isso aqui é uma proposição lógica composta. Por mais que eu não vi o que é simples ou composta, isso aqui nem proposição não é, porque é uma sentença interrogativa. Então isso aqui é um item errado. Beleza? Vamos seguindo, né? Então aqui, ó, você já consegue observar em 5 questões que a gente fez rapidinho aqui com o que a gente aprendeu, o que é e o que não é proposições. É claro que tem muitas questões sobre esse tópico, só que aqui a gente está aprendendo e fazendo, né? Prática ali, teoria e prática ao mesmo tempo. Depois disso, a gente vai avançando um pouco no conteúdo e a gente chega aqui da ideia de princípios. Quem estuda direito sabe que estuda bastante princípios. Se você for pegar, por exemplo, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37 da Constituição Federal, a gente tem os princípios que regem aí toda a administração pública, que é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, o que isso tem a ver com raciocínio lógico? Porque você vai observar que são conceitos mais amplos. Então, quando eu falo assim, ó, legalidade, né, esse tipo de coisa assim, é o seguinte: se eu for fazer um paralelo com o raciocínio lógico, toda a lógica proposicional, ele tem que obedecer a uns princípios, é o que iremos estudar aqui. Então, veja o seguinte: quando eu estou estudando lógica proposicional, vocês vão observar que eu tenho aqui, elencado aí na nossa, dentre os doutrinadores, existem, né, 3 princípios. Eu tenho o princípio da identidade, eu tenho o princípio da não contradição e eu tenho o princípio do terceiro excluído. Opa! Terceiro excluído, tá? Aqui, ó, excluído. Vamos lá. O que diz esses princípios aí, ó? O princípio da identidade, ele fala o seguinte: uma proposição que assume um valor verdadeiro, dentro do mesmo contexto, ele tem que continuar sendo verdadeiro. O que isso quer dizer? Eu não posso, se não tiver, de certa forma, no contexto falando, mudar o valor lógico de uma proposição. Se eu falo que é verdadeiro, dentro do mesmo contexto tem que continuar sendo verdadeiro. Se eu falo que é falso, dentro do mesmo contexto tem que continuar sendo falso. É uma identidade que ele tem, é o princípio da identidade. Já o princípio da não contradição, ele fala que uma proposição não pode entrar em contradição. Um momento falar que é verdadeiro, outro momento falar que é falso. Se você bem observar, o da identidade fala praticamente a mesma coisa. Identidade e não contradição. Tanto é algo bem próximo que a banca Sebrasp, ele de certa forma, ele nem fala da identidade. A banca Sebrasp, quando ele coloca aí nas questões que ele aborda, pelo menos aqueles já abordaram, ele fala da não contradição e terceiro excluído. Então, quando você pega aqui, ó, a banca Sebrasp praticamente só fala isso aqui, ó, não contradição e terceiro excluído. Certinho? Então, veja que o identidade e não contradição a gente falou, talvez o que você não consegue ver que é autoexplicativo, o terceiro excluído. Como assim, terceiro excluído? Porque é o seguinte, ó, quando eu coloco aqui a lógica, lembra que a gente falou que a lógica proposicional pode ser lógica sentencial, lógica aristotélica, e dentro também desse nome, a lógica proposicional, ela pode ser chamada de lógica bivalente. A gente até falou isso aqui no início da nossa aula. Se você pegar aqui o prefixo bi, pessoal, significa o quê? 2. Como assim 2? Uma proposição, ele pode assumir 2 possíveis valores. Uma proposição, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Só existe 2 possibilidades. Então, quando eu falo que o princípio do terceiro excluído é porque não existe um terceiro valor. Eu estou excluindo um eventual terceiro valor. Ou é verdadeiro, ou é falso. Não existe mais ou menos verdadeiro, não existe mais ou menos falso. Na escola até tinha um meio certo, não existe isso. Se está escrito meio certo, porque ele não acertou tudo, então está errado. Beleza? Então, o princípio do terceiro excluído fala justamente isso.
Uma proposição, ela assume o valor ou é verdadeiro ou é falso. Bacana? Vamos ver aqui alguns exemplos? Vamos lá? Vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente fazer. Questão número 6, onde ele fala assim, ó, acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente, a gente já sabe o que é, né, que pode ser verdadeiro ou falso, não obedece ao princípio da não contradição, segundo ao qual a proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Preste atenção que o examinador, querendo pegar o nome da não contradição, ele acabou botando também um não aqui na frente, ó, o que tornou todo o item errado. Você vai observar que a lógica proposicional, ela obedece a esses princípios. Então, quando ele colocou aqui, ó, não obedece, está errado. A lógica tem que obedecer ao princípio da não contradição, tem que obedecer ao princípio do terceiro excluído. Então, veja que aquele não aqui, talvez, você acabou passando batido por conta do nome do princípio é não contradição. Então, o que está errado aqui, ó? Esse não. Porque se não tivesse esse não, ó, lógica bivalente obedece ao princípio, estaria o quê? Correto. Bacana? Vamos para a questão de número 7? Não, vamos falar aqui agora sobre classificação das proposições, certo? Então, vocês vão observar que a classificação das proposições, ó, classificação, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o seguinte, uma proposição, ela pode ser uma proposição simples ou também ela pode ser uma proposição composta, tá? Beleza, professor. O que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta? Olha como é que isso aqui é fácil. Veja o seguinte, uma proposição simples é quando tem uma única informação, uma única ideia. O exemplo que eu dei para vocês lá, o Brasil localiza na América do Sul. Ponto. É uma única informação. É uma proposição, sim, tem verbo, está declarando e consegue classificar. Uma proposição composta é quando eu tenho mais de uma informação, ou seja, quando eu tenho mais de uma proposição simples que a compõe, só que aqui essas proposições elas são ligadas por conectivos, tá? Calma aqui, destaque especial para essa palavrinha aqui, conectivo. Composta mais de uma informação ligadas, essas informações, por intermédio de conectivos. Professor, o que é um conectivo? Conectivo, ele faz o papel de conectar proposições simples, certo? Veja que os conectivos, eu tenho aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5 conectivos. Nesse primeiro momento, eu só vou te mostrar que, já vou trazer uma tabelinha logo na sequência. Eu tenho aqui o conectivo chamado de conjunção. Eu tenho um conectivo aqui chamado de disjunção inclusiva. Eu tenho aqui a disjunção exclusiva. Preste atenção que são duas disjunções, uma inclui, a outra exclui. Eu tenho aqui uma condicional e eu tenho aqui uma bicondicional. Bicondicional. Nesse primeiro momento, só você saber que existem 5, certinho? Só que o que acontece? Para ser, na prática, uma proposição composta, tem que ter o quê? Conectivo. Acabou. Porque o papel do conectivo é conectar proposições simples. Se eu tenho mais de uma proposição simples, é porque é o quê? Composta. Beleza? Aí o que acontece? Vai acontecer que quando eu vou trabalhar com os senhores aqui, vou até trazer isso aqui logo, esses conectivos que eu falei, conjunção, disjunção inclusiva, exclusiva, condicional e bicondicional, elas têm um operador, uma forma de escrever e cada uma tem um símbolo. Então, para você começar a entender a tabela verdade vai falar de proposições compostas, vai falar de conectivo, como que vai comportar dentro da tabela verdade.
Então, você vai observar que a conjunção, a forma de escrever que eu utilizo, geralmente, na maioria dos casos, é o E, de dar aquela ideia de adição, porém, eu vou usar também o mas. Aí tem várias pessoas que começam a confundir com o português, falando que o E é aditivo e o mas é adversativo. Sim, em português sim. Aqui na lógica, o E e o mas são conjunções. Bacana, que faz ali praticamente o mesmo papel. Veja que a própria banca Sebrasp adora esse mas, beleza? E a conjunção, ou seja, o E, o mas, ele vai ser utilizado por intermédio de um símbolo, tá? Que é o símbolo como se fosse esse chapeuzinho. Já a disjunção inclusiva, olha só, a inclusiva, ele vai ser representado pelo ou e o seu símbolo é o contrário do e, é um Vzinho, certo? Veja que eu tenho aqui a exclusiva. A exclusiva, da ideia de exclusão, é quando eu tenho a ideia do ou uma coisa ou outra, um em detrimento do outro. O símbolo é o mesmo Vzinho, porém tem um traço abaixo, tá? Professor, e se aparecer somente a palavra disjunção? Se aparecer só disjunção, porque é a inclusiva que ele quer, tá? Se aparecer somente disjunção, é a inclusiva. Para ele querer falar sobre a exclusiva, tem que falar completo, disjunção exclusiva. Beleza? A condicional, esse aqui tem um monte de camuflagem. Como assim camuflagem? Tem várias formas de eu falar ele. A principal, né, é o famoso se então. Veja que eu tenho uma ideia de uma condição que gera um resultado. O seu símbolo é uma setinha. Calma que a gente vai explicar melhor isso quando estiver falando da tabela verdade. Tá? Nesse primeiro momento é só para a gente nos alfabetizar. E a bicondicional, na maioria dos casos, ele é representado pelo se e somente se, tá? E a bicondicional, como você pode ver, o prefixo bi, ele quer dizer o quê? Duas condicionais. É uma condicional que vai e uma condicional que volta. Então, ele aqui é uma dupla seta, ó, uma condicional que vai, porém, o que vai, volta. Beleza? Então, isso aqui é importante porque a gente já está aqui acostumando com os símbolos. Bacana? Então, deixa eu me voltar aqui. Olha só esses dois exemplos. Exemplo 1. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Uma proposição é dita simples quando há uma outra proposição como sua componente, ou seja, não se pode subdividi-la em partes menores. Pessoal, uma questão aqui de certa forma, bipolar. Como assim bipolar? Uma proposição simples é quando eu tenho uma única informação, uma única proposição. Quando ele fala que há uma outra proposição como sua componente, o que eu tenho mais de uma proposição é o que? A composta. A proposição simples é essa segunda parte aqui, ó, não se pode subdividir em partes menores. Então veja que o início ele falou que poderia dividir, né, e depois ele falou que não poderia dividir. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado, ele misturou tanto simples como composta. Olha o item 2. Uma proposição é dita composta quando se pode extrair uma parte dela, uma nova proposição. Aí isso aqui, ele tirou 10, é o item certo, porque uma proposição composta é justamente a junção de uma proposição simples, né? Por exemplo, eu chamo aqui por P e pegar outra proposição composta. Então, quando eu pego uma proposição composta, eu posso subdividi-la em partes menores, formando outra proposição simples. Então, esse aqui seria correto. Beleza? E pegando aí mais essa ideia também, usando o símbolo, observe que nesse exemplo ele fala assim, ó, em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes. Realmente tem um símbolo. Desses símbolos aqui, só tem esse que eu ainda não falei para vocês. E esse símbolo, ele é o quê? Ó? Ele é um modificador lógico. Como assim, professor? Um modificador lógico. Ele é o símbolo da negação. Qual que é o símbolo da negação? Eu posso usar tanto tio como cantoneira. Tanto tio como cantoneira significa o símbolo da negação. Como assim negação? Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, João é arquiteto, certo? Aí, toda proposição simples ou composta, ao invés de colocar ali por extenso, a gente não bota na tabela verdade por extenso, até poderia colocar, mas não coloca.
a gente chama de símbolo. A partir de agora, tudo que for falar de João é arquiteto, eu posso chamar de P, por exemplo. Por que eu botei P? Porque geralmente nas provas ele começa P, Q, R, S. Por que P? É P de proposição, não tem um porquê. Eu posso chamar de qualquer coisa, de A, de B, de C, ou qualquer coisa, até um símbolo. Bacana? Veja que se eu quero negar isso aqui, falar o oposto, se eu falar assim para vocês, ó, João não é arquiteto. Observe que isso aqui é a mesma proposição, só que negado. Então, a forma de representar isso aqui, ó, seria colocar esse símbolo de tio ou de cantoneira na frente, que significa o quê? É a negação da de cima, da de P. Se eu coloco na frente esse símbolo de tio ou cantoneira, significa que é a negação da de cima. João é arquiteto, a negação, João não é arquiteto. Beleza? Então, quando você pega esse símbolo aqui, isso aqui é o quê? Uma negação. Então, olha só, negação, negação. Como é respectivamente, então a alternativa A está descartada, C e a E. Porque na A falou que era afirmação, na C é afirmação e E é a conjunção. Veja que esse chapeuzinho, pessoal, esse é o E, ele é a conjunção. E esse Vzinho, que é o contrário do E, é a disjunção inclusiva, mas observe que se eu colocou disjunção, ele está dizendo a inclusiva. A setinha é a condicional e a dupla setinha é a bicondicional. Veja que quem está na sequência, respectivamente, é a alternativa D de doido. Beleza? Vamos lá? Próxima questãozinha, ó. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, vírgula. Logo, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Representa uma proposição composta? Aí vamos lá, olha só. Eu já sei o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Eu falei para os senhores que uma proposição composta, ele tem que ter a presença de conectivos. Só que aí você, se ficar pegando ao pé da letra aquela parte do E, do OU, do cientão, do jeito que está escrito lá, você erra uma questão dessa. Observe que aqui, se eu observar e olhar, eu não vou em nenhum momento achar o E, o OU, se então, se somente se, explicitamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, você vai observar que nessa oração eu tenho o verbo está declarando e eu tenho mais de uma informação. Olha o que ele fala aqui, ó. Antônio fuma 10 cigarros por dia. Isso aqui é uma proposição simples, ó. Antônio fuma 10 cigarros por dia, beleza. Essa informação é verdadeira ou ela é falsa? Só que logo na sequência ele fala assim, logo, a probabilidade, ó, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro. Aí esse aqui é explicativo, ó, que é não fumante. É outra proposição simples. Então eu tenho duas proposições simples dentro dessa sentença. Aí você fala, mas professor, não tem conectivo. Pessoal, tem conectivo. Você vai observar que quem faz o papel do conectivo aqui é esse logo. E esse logo aqui, ele faz o papel de uma condicional. Porque você vai observar que o se então, que é a condicional, a condição que gera um resultado, ele pode ter várias camuflagens. O se então, ele pode estar, por exemplo, com a ideia do logo. Ele pode estar com a ideia com o porquê. Ele pode estar com a ideia de somente se. Ué, professor, somente se não é bicondicional? Não, bicondicional é se e somente se. Então veja que ele pode ter várias camuflagens. Mas fica tão claro se eu colocasse, por exemplo, assim, ó. Se Antônio fuma 10 cigarros por dia, vírgula. Então, a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Preste atenção que eu encaixo direitinho aqui o se então, dando a condição que gera o resultado. Então veja que isso aqui é uma proposição composta? Sim. Item correto, item padrão Sebrasp, a qual de certa forma não fica só querendo que você decore, mas que você entenda aí qual que é o papel de cada conectivo. Beleza? E vamos aí para a nossa última questão de hoje, né? E questão que fala assim, considerando as proposições P, a Prefeitura de São Cristóvão abre concurso e a proposição Q, fico feliz, assinale a opção que expressa corretamente a estrutura P setinha Q. Pessoal, essa setinha aqui não é o se então, que eu sei que pode estar com formato de camuflagem.
Veja que a alternativa A não tem o cientão. Ele tem aí o E, que é a conjunção. Na alternativa B, ele tem uma disjunção exclusiva, né? E a alternativa D, ele tem uma inclusiva. Pessoal, essa aqui ficou fácil demais. Observe que a única que tem um cientão é a alternativa C, ó. Quando ele fala aqui, ó, proposição P, é isso aqui, ó. A Prefeitura de São Cristóvão abre concurso. Isso tudo pode ser representado por intermédio de P. Aqui, depois da vírgula, eu tenho um então subentendido. Então, fico feliz. Fico feliz ele chamou de quê? Então, ele fez a correta tradução na alternativa C de careca. Beleza? Então, isso aqui, ó, tabela verdade, já é assunto da próxima aula. Então, com isso aqui, a gente termina essa primeira aula, que é a aula a qual é realmente para desmistificar que raciocínio lógico é difícil. Você vai parar aqui nesse canal de ficar procurando vídeos sobre raciocínio lógico, porque aqui você vai aprender tudo. Então, se você ainda não fez a inscrição aí no canal, já faça a sua inscrição, curta e compartilha esse vídeo, beleza? E você também, se gostou aqui da aula, vai lá, segue o professor. Então, vou botar aqui novamente, ó, meu Instagram, @maicon_y.rock. Segue o professor lá no Instagram, né? E também faça a sua inscrição aqui no canal. Bacana? Então, a gente trouxe aí na visão da banca Sebrasp tudo que pode vir a cair na sua prova. Beleza? Então, pessoal, é isso. Aguardo os senhores aí no próxima oportunidade, no próximo vídeo aqui nesse canal. Valeu!